A paz e a graça seja na vida de todos. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse, o livro das revelações, da revelação. Hoje, no capítulo 10, a partir do verso 6. Vamos repetir o verso 6, lembrando que João, tendo uma visão agora da terra, vê um anjo com características similares à do Senhor Jesus. Um anjo com muito poder, que nós classificamos ele como Jesus Cristo, o Senhor. E esse anjo, ele fala algumas coisas para João. E uma delas é que não escrevesse aquela revelação. Que revelação? A revelação que virá agora. Lembra que tem aqui no título o anjo e o livrinho? Então, agora nós vamos ver sobre o livrinho. Que livrinho é este? O que acontece com este livrinho? Voltando aqui no verso 6, e fez um juramento, aquele anjo, em nome de Deus, que vive para todo sempre, que criou o céu, a terra, o mar e tudo o que nele existe. E o juramento foi o seguinte: não vai demorar. Não vai demorar. Quando o sétimo anjo tocar a trombeta, continua dizendo e fazendo o juramento o Senhor, Deus cumprirá o seu plano secreto. Secreto. Lembra que João não era para escrever? Como anunciou aos seus servos, os profetas. Foi anunciado aos seus profetas. E agora Deus está trazendo uma clareza do que foi anunciado aos profetas, principalmente Daniel, que fala muito sobre o Apocalipse e essas revelações. Então a voz do céu que eu tinha ouvido falou outra vez comigo, dizendo: vá até o anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra, e pegue o livro aberto que ele tem na mão. Outra coisa que eu quero dizer é que essa expressão, esse fato, né, de que o anjo está com o pé sobre a água e sobre a terra, já está mostrando o domínio do Senhor Jesus Cristo. A terra é composta de quê? De terra e de água. E ele domina colocando os pés sobre a água e domina colocando os pés sobre a terra. Aqui ele já começa a mostrar o seu domínio. Agora não é aquele cordeiro morto, e sim aquele cordeiro ressuscitado, exaltado, Rei dos reis e Senhor dos senhores. É esse Jesus Cristo que nós servimos e que nós veremos. Não um Jesus na cruz, não um Jesus sangrando, mas um Jesus glorificado. E ele toma posse. Colocar o pé significa tomar posse. E ele diz assim com João: vai até o anjo, João. Tem um livro lá na mão do anjo. Pega ele. Esse livro, e pegue o livro aberto. Já estava aberto, que ele tem na mão. Eu fui, João, e pedi ao anjo o livrinho. Ele me disse: pegue o livrinho e coma-o. No seu estômago ele ficará azedo, mas na sua boca será doce como mel. Aí peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. E na minha boca ele era doce como mel. Mas depois que eu engoli, o meu estômago ficou azedo. Então me disseram:
Você precisa anunciar outra vez a mensagem de Deus a respeito de muitas nações, raças, línguas e reis. A palavra para João comer o livrinho era a mensagem de Deus sobre a salvação, que deveria ser pregada insistentemente. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de misericórdia, mas que também é o Deus de juízo e que sabe que o juízo dele está prestes a concretizar. Então agora ele está dizendo para João, como ele está dizendo para as igrejas, como ele está dizendo para mim e para você: pregue, fala da palavra, pregue a palavra. Aí ele fala uma coisa interessante, muito interessante, para a gente refletir. Porque ele diz assim, olha, esse livrinho aberto, revelado, ele vai ser na sua boca doce. Mas lá no seu estômago, ele vai ser amargo. Veja bem, o que aconteceu no capítulo 9? Depois de selos sendo abertos, depois de 6 trombetas e 2 ais se cumprirem, o final do capítulo 9 diz que a humanidade, isto é, todos os que tinham sido mortos por essas pragas, não abandonou os que não foram mortos pelas pragas, não abandonou o que haviam feito com as suas próprias mãos. Eles não pararam de adorar os demônios. Os ídolos de ouro, de prata e de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus crimes de morte, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus roubos. Quando nós estudamos o capítulo 9, foi comovente, foi de trazer tristeza. Depois que cerca de a metade da população havia sido morta, a outra metade ainda continua na idolatria, na imoralidade sexual, nos crimes de morte. Que mais que foi feito aqui? A adoração a demônios. Então, imagina como o próprio Deus se sente depois disso. Depois de trazendo juízo pausadamente, como que esperando que cada juízo que trouxesse à terra visse arrependimento. Mas chega no ponto que nós chegamos até aqui, praticamente a metade do Apocalipse e tantas pragas, e Deus se depara com o capítulo 20, nos dizendo o que acontece com a humanidade. E hoje os líderes, os pastores, as pessoas sérias em pregar a verdade da palavra, tem ela doce, sabe? Porque a gente recebe um dom de Deus e aquilo que a gente recebe de graça a gente quer dar, aquilo que a gente sabe que é uma receita de sucesso a gente quer passar, e a gente se empenha e a gente traz as revelações que Deus nos manda trazer, e as pessoas por nada abandonam a Deus, abandonam a célula, abandonam a igreja por nada. Se torna amargo para nós. A atitude de tantas pessoas que deveriam, fazer valer o sacrifício de Jesus
Não é o nosso trabalho. É fazer valer a morte de Jesus na cruz. Mas eu louvo a Deus que não são todos assim. Eu louvo a Deus por todos os que estão crendo. Eu louvo a Deus por todos os que nós conseguimos ajudar a se encontrar, a ser transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós não vamos parar. E a palavra de Deus dizendo a João: você precisa anunciar outra vez a mensagem de Deus a respeito de muitas nações, raças, línguas e reis. Por que mais uma vez? A 7ª trombeta vai ser tocada. As 7 taças vão ser derramadas. Está tudo para ser concretizado. Mas as pessoas estão como na época de Noé. Casando, trabalhando, conquistando, tendo filhos, se realizando, mas outros vivendo a vida porque diz essa vida só se vive uma vez e tem que aproveitar, pois eu digo é verdade. Só se vive uma vez, mas não pensa que tem que aproveitar, não, porque a palavra de Deus diz, depois da morte vem o juízo. E muitos estão pagando para ver. É hora de se levantar, é hora de mudar. Quem está firme, que se firme cada vez mais. Agora, quem está em pecado e quer continuar, não quer mudar, a Bíblia diz que ele vai se sujar cada vez mais. Infelizmente, nós fazemos o que Deus falou para João fazer. Pregue a todos, pregue a palavra.